Raul 9000 na área e hoje eu vim aqui para dar um nó na sua cabeça. Eu vou ensinar você como programar um indicador no MetaTrader 5. Sim, chegou a hora. Eu relutei muito para fazer isso, porque até eu tenho dificuldade. Quando eu falo até eu, não considere tanto, mas enfim, até eu tenho dificuldade. Toda vida que eu vou criar um indicador no MetaTrader 5, eu fico, putz, cara, será que eu quero fazer isso mesmo? É tão mais simples fazer isso no Profit, é tão mais tranquilo. Mas enfim, às vezes a gente precisa criar, né, estratégias que têm indicadores customizados e faz parte do processo, né, de um bom desenvolvedor de MetaTrader 5 implementar o seu próprio indicador. Bom, eu não vou enrolar muito. Não vamos precisar escrever muito código, mas o código que vai ser escrito, ele é complexo. Então, respira fundo, não desiste. E durante a apresentação do código, de como implementar ele, eu vou explicando como é que você precisa digerir para que você possa criar o seu próprio indicador, beleza? Então, ó, vamos lá, paciência, né? Mais uma vez. Senta aí, respira fundo, senta na frente do computador, se possível, para digitar o código junto comigo. São mais ou menos umas 150 linhas, tá? Mas muita coisa já vem preenchida e tem muita linha que é só espaço. Você vai entender, eu espero, né? Essa é a minha missão, fazer você entender. Mas no final você vai ver que criar um indicador no Profit é muito mais tranquilo. Mas enfim, vamos nessa aqui. E antes de eu passar para minha tela, eu quero combinar contigo o seguinte. Você vai apertar o like aí agora, beleza? Vai se inscrever no canal se já não tiver se inscrito. E, se possível, né, vai se tornar membro. Para quê? Para que você possa baixar esse indicador e outros indicadores. Eu vou colocar um indicador de regressão linear lá também, tá? Diretamente do Google Drive. E para que você possa fazer parte, né, da comunidade do Telegram, beleza? Lembrando, apenas o plano Infinity Insiders vai te dar direito ao Telegram, a live mensal, toda última quarta-feira do mês, e a pasta do Google Drive, tá? Se você assinar o plano Terminator, você só tem alguns outros benefícios, mas não vai ter todos esses. Está acontecendo demais do pessoal assinar o plano errado e depois ter dificuldade para fazer o upgrade. Então bora lá, chega de blá blá blá, vamos nessa aqui, para minha tela. Bora aqui. Aqui a tela em branco, tá? Ah, Rodolfo, como é que você chega aí? Pessoal, não tem mistério. Você tá com o MetaTrader aberto, tá? Abriu o MetaTrader, você vem aqui, deixa eu só mudar minha conta aqui para AXP, tá? Você tá na sua conta, você clica aqui ó, em IDE e aí automaticamente ele vai abrir essa tela para a gente. Rimou, né? Deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Então é o seguinte, ó, a gente vem aqui em novo, vamos criar um indicador personalizado, beleza? Tá, avançar. Eu vou colocar o nome dele aqui de H9K. A gente vai criar um indicador de Z-Score. Eu vou já explicar o que é que significa, tá? Mas é um indicador que lembra um pouco o estocástico, mas ele tem a ver com desvio padrão. Você vai identificar regiões de grande afastamento da média. Pode ser sobrecomprado, sobrevendido, né? Depende da interpretação. Mas ele não tem necessariamente relação, apesar que tudo no final das contas está relacionado com a média. Então, o conceito de sobrecomprado, sobrevendido, no final vai estar relacionado com a média. E o Z-Score também. Só que, em teoria, o pessoal que gosta desse indicador acha que ele é um pouco mais rápido que o desvio padrão tradicional que a gente utiliza, como banda, por exemplo. Mas vamos implementar aqui que vocês vão entender melhor, tá certo? Então, vou chamar H9K e T Z-Score. Vamos avançar. A gente vai criar um template, né, com onCalculate. No caso, a gente vai colocar a abertura, máxima, mínima. Tem dois tipos de onCalculate, tá? Eu vou explicar mais ou menos o que é isso. Avançar e concluir. Pronto, ó. Temos aqui o nosso indicador padrão. Eu não gosto dessa tela branca. Vamos colocar ela preta. Cores. Pronto. Eu quero o dark. Pronto, muito melhor, muito melhor. Vou aumentar um pouquinho, né, para vocês conseguirem ler. Então é o seguinte, ó. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu vou ajustar o cabeçalho, tá? Para a gente não perder muito tempo, eu vou copiar o cabeçalho aqui para vocês. Usei Score do HAL 9000 e a gente vai começar com a versão 1.0, belezinha? Então vamos lá. O que é o Z-Score? O Z-Score, ele vai plotar no gráfico, numa janela separada, uma linha que vai variar geralmente de -3 a +3 ou de 1 a -1, -1 a +1, como você queira. E quando ele está acima desse valor, em teoria é um sinal de venda, né? Procuramos reversões para variar. Quando está abaixo, procuramos compra, tá bom? A fórmula dele é muito simples. Eu vou colocar na tela aqui para vocês. O Z-Score é uma medida estatística que descreve o relacionamento do valor com a sua média, certo? Ele é medido em termos de desvio padrão. O nosso velho conhecido desvio padrão. Só que fica mais fácil de observar. Você consegue ver e ele dá a informação um pouquinho mais rápida do que o desvio padrão entregaria para você, tá certo?
Então a gente vai fazer o seguinte, ó, a fórmula dele é bem básica, tá? Essa aqui, ó, Z, que é o Z-score, é o valor menos a média dividido pelo desvio padrão, tá bom? Então a gente vai precisar ter a média e o desvio padrão. O valor a gente já tem por padrão, certo? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para o código, tá bom? Esse aqui é o código, ó, limpo e seco, tá? Deixa eu tirar esse cara daqui, ó. A gente tem o quê? A gente tem algumas propriedades, tá? A gente vai ter o onInit, que é muito parecido com o nosso onInit lá do Expected Divisor, tá? Ou seja, é a primeira função que é executada quando você coloca o indicador na tela, beleza? Aqui a gente define os handlers dos indicadores que a gente vai utilizar como referência, entre outras coisas, tá? E o onCalculate. O onCalculate ele é chamado sempre que você faz um ajuste na periodicidade do gráfico e sempre que tem uma variação no preço. Só que no primeiro momento, a primeira vez que ele é chamado com a informação de todos os candles do gráfico. Depois vem a informação só do que foi atualizado, tá bom? Isso é extremamente importante para que vocês possam raciocinar como é que ele faz os cálculos. Ele recebe diversos parâmetros. O primeiro parâmetro é a quantidade de barras, certo? O segundo parâmetro é o parâmetro de quais barras já foram calculadas, que é para você não precisar ficar fazendo cálculo de todas as barras o tempo todo. Isso aqui é para ganhar performance. Se você não tomar cuidado, você cria um monstro que deixa o teu MetaTrader lento, faz a memória, fica extremamente pesado e mata a sua máquina se duvidar, tá bom? Ele recebe o horário, ele vai receber a abertura, a máxima, a mínima, o fechamento, a quantidade do tick, né, que é o lote, o tamanho do lote, vai receber também o volume e o spread, se for o caso. Tá? E ele vai retornar o rates total. Isso aqui é uma visão básica do onCalculate, certo? Todo indicador vai ter esse cara aqui, beleza? Bora começar a programar. E aí eu vou explicando para vocês. Lembrando que a gente está fazendo um indicador para calcular o Z-score, que nada mais é do que o valor menos a sua média dividido pelo desvio padrão, beleza? Então vamos começar pelo começo. Vamos criar algumas propriedades aqui, tá certo? Essas propriedades elas são importantes porque ela vai definir quantos buffers você vai ter para calcular, quantos buffers você vai plotar na tela, entre outros parâmetros que a gente vai dar uma olhada aqui. Rodolfo, o que é buffer? Vamos simplificar. Um buffer é uma variável, certo? Que contém diversos valores, é um array. Tá bom? Uma variável que contém diversos valores. Por exemplo, quando você tem aquelas variáveis que tem um colchete 0, 1, 2, 3, ali você tem diversos valores. Aquilo vai ser o nosso buffer, tá bom? Primeira coisa que a gente vai precisar mudar aqui é o fato de que eu quero que o indicador ele seja colocado numa janela separada. Ele vem com padrão a mesma janela do gráfico, tá? Eu não quero. Então eu vou colocar indicator, indicator separate window, tá bom? Isso aqui é para que ele crie o indicador fora da janela do gráfico, beleza? Agora a gente vai ter uma série de propriedades aqui e eu vou explicar cada uma delas, beleza? A gente vai ter o mínimo do eixo X, eu vou colocar em -6, e o máximo eu vou colocar em +6. Nós vamos ter 3 buffers, mas eu só vou plotar um buffer no gráfico, tá? Quando eu falo no gráfico, na janela do indicador. Isso é importante, sem isso aqui não funciona. Vocês vão já entender o que são os 3 buffers que eu vou ter. Um deles é o buffer que eu vou plotar, certo? Que é o resultado da conta. O segundo buffer é o da média. E o terceiro buffer é do desvio padrão, beleza? Mas eu só vou plotar um. Então, é por isso que eu tenho esses valores dessa forma. Além desses caras aqui, a gente vai ter agora o seguinte. Ó. Para o buffer que eu vou plotar, que é o buffer do Z-score, eu vou ter o quê? Eu vou ter o nome dele, tá? Eu vou chamar de... Não sei legal, né? H9K Z-score, para ficar bacana, né, para fazer propaganda do canal, para você compartilhar e vir um cara e se inscrever no canal. Ele vai ser um buffer do tipo linha. A gente tem vários tipos de buffer, ó. Draw, certo? Ó. A gente tem barras, candles, setas, histograma 2, tem várias coisas, mas o que a gente quer aqui é o line, porque ele vai ser uma linhazinha, certo? Qual vai ser a cor dele? Estou colocando ele com a cor azul-violeta. Enfim, achei que essa cor ficou bacana, eu vou deixar ela. E é uma linha sólida. Eu poderia colocar uma linha, por exemplo, style, ó, dash, dash dot, dot e solid. Eu vou deixar sólido que eu quero uma linha contínua, tá bom? E vai ser uma linha com a espessura de 1 pixel no caso. Então esses aqui, ó, são propriedades que você configura o seu indicador. Belezinha? É como se fosse o setPlot color, setPlot style, setplot blá 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 que tem lá no Profit, tá? Aqui é assim que você faz. Então, depois que a gente definiu as propriedades, agora a gente vai para o onInit, certo?
Ou melhor, antes do onInit, a gente vai definir nossos parâmetros. Nesse caso, a gente vai ter só um parâmetro, que é a quantidade de períodos que a gente vai utilizar para calcular o Z-score, tá bom? Muito parecido com o Expert Advisor. E nós vamos ter também algumas variáveis. As variáveis dos buffers, as variáveis de manipulação e de controle do indicador, tá bom? Bora lá. Então, a primeira variável que eu vou criar aqui vai ser, na verdade, o input, que é a nossa propriedade do tipo inteiro, e eu quero chamar ele de iPeriod. E ele vai ser, por padrão, igual a 20. Período para cálculo do Z-score. Beleza? Primeira variável que a gente tem. A gente vai ter aqui, deixa eu simplificar aqui para não ficar muito longo. Nós vamos ter agora aqui, ó, os buffers, certo? Eu vou ter 3 buffers. O primeiro buffer é o buffer que eu vou plotar. O segundo buffer é o buffer da média móvel. E o terceiro é o meu buffer do desvio padrão, certo? Eu preciso deles. Além disso, lembrando que no MetaTrader a gente precisa ter os handlers, que é como a gente acessa a informação das variáveis. Então a gente vai ter aqui, ó, o handler do desvio padrão, o handler da média móvel. Esse cara aqui acho que a gente não precisa, tá? Eu vou tirar ele aqui. Pronto. Fechados os nossos handlers, a gente vai para a nossa inicialização. Na inicialização, eu vou definir os handlers para a média móvel e o desvio padrão. Vamos colocar então aqui, ó, nossos 2 handlers. Isso aqui, ó, eu já expliquei para vocês nos vídeos do Expert Advisor, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui em conjunto. Deixa só eu aproveitar e configurar aqui a questão dos espaçamentos, tá? Eu quero 4 aqui também, certo? Isso aí é o seguinte, a gente tem um negócio organizado aqui, tá bom? Pronto. O primeiro handler, que é o STD handler, de Standard Deviation, tá? De desvio padrão, é igual à chamada da função istd_dev, né? Standard Deviation. Passamos o símbolo, eu posso passar assim, eu posso passar assim também, tá? Tanto faz. Eu vou deixar assim, que é o padrão que eu estava utilizando nos outros lugares. Aí fica mais bacana. Vai utilizar o período do gráfico atual, no caso time frame, né, 5 minutos, 1 minuto, etc. O período configurado como parâmetro. Eu estou utilizando aqui, esse cara aqui é o... Eu nem lembro o que é esse cara aqui, mas eu já vou dizer para vocês. Ó, a gente tem o símbolo, time frame, período... o deslocamento do indicador. Não tem deslocamento, a gente quer pegar, né, do atual para trás, o tipo de média que a gente vai utilizar, vamos utilizar a média simples, e o preço de fechamento, tá bom? Se, por acaso, ele não conseguir criar, ele vai retornar e vai informar que deu falha. Se ele não cria, ele nem inicializa o indicador, porque não teria como. Vamos fazer a mesma coisa para a média móvel. Passa o símbolo, o período do gráfico, quantas barras para trás, o desvio, né, que é o shift, o tipo de média, vou utilizar simples, e o preço de fechamento, tá bom? Mesma coisa, se eu não conseguir criar, ele dá problema aqui, né, e retorna dizendo que, ó, não consegui criar o handler para média móvel. Eu não posso iniciar o indicador dessa forma. Estou salvando aqui, tá? Antes disso tudo aqui, ou depois, na verdade, tanto faz, a gente vai parametrizar mais alguns detalhes do indicador, certo? São parametrizações que, num primeiro momento, são muito confusas, mas você pode ler a documentação, caso você queira. Eu vou tentar explicar mais ou menos o que cada um desses caras fazem. Antes de eu prosseguir, e para vocês não endoidarem, entendam esse indicador aqui como uma receita de bolo, tá? Uma receita de bolo. Por quê? Porque, cara, é muito provável que você não entenda isso aqui da primeira vez, principalmente se você não tem experiência com programação. Então você vai pegar o esqueleto e vai adaptar para a fórmula que você quer utilizar, para o indicador que você quer utilizar, mantendo o esqueleto. Ah, Rodolfo, mas eu quero adicionar mais uma linha. Ok, você duplica aquelas informações lá em cima, você vai ter uma segunda linha, beleza? Em teoria, isso resolve. Mas vamos continuar aqui, tá? Então vamos lá. Nós vamos fazer mais algumas configurações do indicador, dos buffers no caso. O que a gente está fazendo aqui? Eu tenho 3 buffers, certo? O primeiro buffer vai ser o 0, o segundo buffer vai ser o 1 e o terceiro buffer vai ser o 2. Por quê? Porque a contagem começa do 0, tá bom? Então, o meu buffer 0 vai ser o que eu vou plotar. Como é o que eu vou plotar, eu tenho que dizer que ele é um indicator data, ou seja, é um dado do indicador. Os outros buffers eu não vou plotar, então eles são meramente utilizados para fazer cálculos. Então, eu vou dizer aqui, ó, que o meu buffer da média móvel e o meu buffer do desvio padrão são calculations ou cálculos do indicador, tá bom? Cara, documentação, pode ser que ela te explique um pouquinho melhor, mas você tem que ter fé aqui. Fé, acreditar no que eu estou falando, tá? E para implementar o seu, você usa a receita de bolo, beleza? Essa é a receita de bolo.
que eu estou colocando aqui. Depois, a gente vai dizer que esse indicador ele vai ter só 2 dígitos, depois de casa decimal, tá bom? E eu estou dando um nome para ele, que vai ser a score, e ele vai vir entre parâmetros o período. Isso aqui vai aparecer no gráfico, eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então vamos lá. A gente já tem o onInit, a gente já tem a inicialização da média e do desvio padrão. O que mais que a gente precisa no onInit? Fechou. O onInit é só isso mesmo. Agora a gente vai para a parte complicada. Se você achou complicado até aqui, dá um pause, pega ali uma dose, um copo d'água se preferir, um suquinho de laranja, o que quer que seja. Respira fundo, você vai entender, tá? Você vai conseguir entender. Vamos lá. OnCalculate é aqui aonde a mágica acontece. Eu vou tirar esse cara que eu não gosto, tá? Eu vou deixar esse cara aqui. Vamos lá. Ah, pessoal, muito importante, antes que eu esqueça. A gente não pode deixar de colocar o nosso onDayInit. E se por acaso esse indicador for reinicializado, a gente precisa resetar ele para liberar memória, tá? Então, o onDayInit é simples assim, ó. É a função onDayInit e eu faço um indicator release no meu handler da média móvel e do desvio padrão. É só isso, tá bom? Vou voltar aqui para um calculate como eu prometi. Bora lá. Pessoal, aqui vai começar umas coisas mais esotéricas, tá? Eu vou tentar explicar o conceito por trás delas, mas se você não entender no primeiro momento, quando você começar a mexer, a tentar criar o seu indicador, que ele começar a dar problema, você volta para cá e fala, ah, é por isso que existe essa linha, tá? Vamos lá. Antes de tudo, eu quero explicar para vocês o seguinte. Primeira vez que ele abre o indicador na tela, ele já tem um gráfico numa situação atual. O gráfico vai ter lá 500 barras, por exemplo. Ele já traz toda a informação dessas 500 barras para que ele não precise rodar o OnCalculate 500 vezes, tá? Então ele vai fazer o seguinte, a primeira vez que ele roda já com toda a informação. Então se você tem 500 barras, você vai ter esse close, por exemplo, variando do 0 ao 499, o open, o time, ou seja, você vai ter 499 elementos, supondo que tem 500, mas ele geralmente tem mais do que 500, vai depender da quantidade de informação do gráfico, certo? Então a primeira vez que ele roda, ele já vem com tudo isso para você. Depois, ele passa a rodar só de forma incremental. Se você tinha 500, ele vai ter 501, só que ele só traz a informação do 501, depois o 502, 503 e assim por diante. Você tem que trabalhar dessa forma. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Vamos lá. Se eu estou trabalhando com uma média móvel de 20 períodos, faz sentido eu fazer qualquer cálculo para as 20 primeiras barras? Não faz, né? Porque eu não tenho 20 informações para trás. Eu só vou ter 20 informações para trás quando eu tiver passado pelo menos 20 barras. Então a primeira coisa que a gente faz aqui é isso aqui, ó. Não faz sentido ter cálculos antes do período mínimo de referência. Então, ó, se o meu rates total for menor do que o período definido, ele retorna, ele não faz nada, porque vai faltar informação para calcular as médias e o desvio padrão, tá bom? Então, primeiro ponto é esse aqui, só isso, tá? Rates total vem a quantidade de barras, se for menor do que 20 ou menor do que a periodicidade, pula, vai para o próximo, até que você tenha mais barras do que você precisa. Depois a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver a quantidade de barras que foram calculadas para a minha média móvel. Então aqui, ó, na variável calculated, eu tenho quantidade de barras calculada para a minha média móvel. Aí vamos lá, se por acaso a minha quantidade de barras calculada for menor do que a minha quantidade total de períodos, ele vai mandar essa mensagenzinha aqui e vai pular para o próximo. Ó, nem todos os dados da média móvel foram calculados ainda. Aí ele vai dizer quantas barras foram calculadas, vai dar um erro e vai para a próxima, até que ele consiga calcular tudo que ele precisa. Isso aqui é uma proteção do indicador, para ele não quebrar quando você colocar ele na tela do gráfico ou quando ele estiver sendo atualizado, tá bom? A gente vai precisar fazer a mesma coisa para o desvio padrão. A mesmíssima coisa. A diferença é que eu não preciso definir essa variável, que ela já está definida, tá bom? Então vamos lá. Calculated, vars calculated, std handler, ou seja, o handler do desvio padrão. Se for menor do que o meu rates total, a mesma coisa. Pula para o próximo, até que essa informação esteja disponível de forma correta, tá bom? Vamos lá. Próximo passo. Agora é onde a magia começa a acontecer, beleza? Vamos lá. Já trago aqui o comentário. Quantos registros precisamos atualizar ou copiar para montar o indicador? Bom, eu crio uma variável chamada count, vai ser o meu contador, tá? Deixa eu mudar o nome dele aqui, ó, counter, tá? Counter, vou botar aqui counter. Vai ficar mais bonitinho, tá bom? Meu counter começa com vazio, né? 0. Se, caras, aqui começa ficar um pouco mais complexo, mas eu vou tentar explicar para vocês. O que é o prev calculated? É a minha barra calculada anterior, certo?
Ou seja, se a minha barra anterior calculada for maior do que minha quantidade total de barras, ou se a minha quantidade o meu previous calculated for menor do que 0, ele não fez nenhum cálculo. Então o meu contador vai ser igual ao total de barras, tá? É a minha primeira contagem. Minha primeira contagem está definindo que o meu counter é a quantidade total de barras, 500, por exemplo, certo? Ou seja, não foi calculado ainda, ou tem problema, vamos recalcular geral. Ou seja, ele vai recalcular para todo o período anterior. Se ele vem de uma situação do cálculo, ou seja, teve uma atualização no valor, ou mudou de barra, aí o que ele vai fazer? Ele vai dizer que meu rates total, ou melhor, que meu contador é a minha quantidade total de barras menos o que já foi calculado. Ou seja, ele só vai calcular para aquilo que precisa ser calculado, tá bom? E ele vai fazer o seguinte, se a minha quantidade de cálculo prévio for maior do que 0, ele incrementa o contador, tá bom? Caras, se isso ficou... Na verdade, eu sei que isso ficou bizarro para vocês. Vocês precisam ver o código inteiro, e depois vocês precisam mexer no código para poder entender onde é que isso aqui quebra e o que é que isso faz realmente. Mas vamos lá que vai clarear um pouquinho ainda, tá bom? Não desista, não desista. Você chegou até aqui, fica aí. Aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, ó, mais um pouquinho de código. Às vezes, o MetaTrader recebe uma interrupção e ele precisa parar o cálculo, tá? Quando ele recebe essa interrupção, ele is stopped é verdadeiro. Então, o que a gente quer fazer? Se por acaso tem alguma interrupção, a gente precisa garantir que ele vai parar de executar o indicador o mais rápido possível. Então, esse is stopped aqui e o retorno 0 é simplesmente para fazer isso. Caso tenha alguma emergência no código, alguma coisa do tipo, ele pega e vai para a próxima iteração. Depois ele vai recalcular o que ele deixou de calcular, tá bom? Não vai ter problema. Mas isso aqui é importante para você manter como é que eu posso dizer? Para você manter a estabilidade da plataforma, beleza? Depois o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar os valores do desvio padrão na nossa variável stdBuffer e a gente vai adicionar quantos? O counter, que a gente criou bem aqui, ó, certo? O counter. Se é a primeira vez que a gente está rodando, a gente vai adicionar 500 lá, mas da próxima ele adiciona só 1, que ele só precisa recalcular o último, entendeu? Então, vamos lá. Ele vai copiar, né, para o buffer do desvio padrão a quantidade que ele encontrou utilizando o handler do desvio padrão. A mesma coisa aqui para a média móvel. Mesma tecnologia, tá bom? Só que ele vai colocar dentro da variável MABuffer. A partir desse momento, a gente tem o quê? Deixa eu só entender aqui uma coisa. Aqui é para estar descomentado. Pronto. Aqui é a mesma coisa, só que para a média móvel, como eu falei. Tá? De posse das duas informações, agora ficou meio que simples, né? Só que aqui é o counter, senão ele vai dar problema, porque eu mudei o nome da variável. Aí aqui a gente vai ter o seguinte, vai ter mais uma variável auxiliar, tá? Que é o início, da onde ele para fazer a contabilização do Z-score, né? Ele começa zerado. Se a quantidade calculada anterior for 0, ou seja, não calculou ainda, então ele vai iniciar do 0. Se não, ele vai inicializar do que já foi calculado menos 1. Mais uma vez, é só a lógica, vocês vão já ver essa variável sendo utilizada, é só a lógica para que ele não precise recalcular os valores para todo o gráfico, para questão de performance, tá? Vamos ver aqui como é que isso funciona. Beleza? E agora é onde a gente vai realmente calcular o indicador para o nosso loop e começando do início, certo? Primeira vez que ele carregou do 0 até o i menor do que a quantidade total de barras e, certo? Não está parado, a mesma coisa daqui de cima, tá? A mesma lógica. Se ele receber uma interrupção, ele para o loop e sai para que a plataforma possa continuar respirando, certo? E aí ele incrementa o i++. E aí a nossa fórmula, que é aquela fórmula que eu mostrei no início do vídeo, que é o quê? O valor do Z-score é o valor de fechamento atual, né? O valor do preço atual, ou fechamento, para as coisas que já passaram, menos a minha média móvel, calculada para o último momento, dividido pelo desvio padrão. Aqui a gente tem o Z-score. Essa é a fórmula, ele vai fazer isso para cada barra que passou, e no caso, quando tiver uma atualização, ele vai fazer só para a última barra. Beleza? É isso, cara. É isso. Aqui a gente já meio que acabou, tá? Só tem um detalhe que eu quero mostrar para vocês depois. Aqui ele retorna o rates total, porque é parte da brincadeira. Vamos tentar compilar, vamos ver se funciona. Compilou, bom sinal. Então vamos aqui colocar o indicador na tela para vocês verem como é que ele ficou, beleza? Vamos lá. Pronto, ó. Ele vai estar aqui, ó, em Indicators. Cadê? Indicators. Indicadores. YouTube Z-Score. A gente arrasta para o gráfico. Ele abre essa janela aqui, ó. E aí, ó, parâmetros de entrada, ó, que é o período para cálculo do Z-Score, aquele 20 que a gente colocou, tá bom?
gente pode configurar aqui as cores. Esses níveis aqui a gente não vai mexer, escala, visualização, etc. Então, vamos dar um OK aqui, ó. Pum, tá vendo, ó? O Z-score foi plotado aqui, ó, na linha de baixo. E olha que interessante, ó. Deixa eu ver se consigo... Lembra daquele 6 e o menos 6, ó? O menos 6 tá bem aqui, ó, atrás da minha cabeça, tá? Acreditem. Lembra? É esse cara aqui, ó, que a gente colocou aqui em cima, ó. Ele vai de menos 6 a 6, ó. Poderia colocar, ó, menos 5, 5. Vou compilar, ó, mudou, ó, para 5, ó. 5, menos 5. Certo? Beleza? Vamos ver aqui, ó, mostrando que o indicador foi carregado com sucesso. E aí, pessoal, o que eu gosto de fazer aqui é o seguinte, ó. Vamos supor que você vai utilizar entrada quando ele estiver acima de 2, vai vender, e compra abaixo de 2. Para a gente simplificar, vamos desenhar as duas linhas aqui, ó. Tá bom? Vamos desenhar as duas linhas aqui, deixar as duas linhas fixas. Como é que a gente faz isso? É o bônus, tá? É o bônus aqui do indicador. A gente faz o seguinte, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. A gente vai adicionar aqui, ó, mais duas propriedades, tá? A gente adiciona aqui, ó, essas duas propriedades, ó. E é o indicator level. A gente vai criar o level 1 e o level 2. Um no 2 e o outro no menos 2, ó. Salvei, compilei e automaticamente nós definimos aqui os níveis, tá? Se a gente quiser enfeitar um pouquinho, ó, o que a gente pode fazer, ó? A gente pode vir aqui, ó, no onInit, tá? E definir as cores desses levels, tá? A gente pode vir bem aqui e fazer o seguinte, ó. A gente diz que o primeiro vai ter a cor verde e o segundo vai ter essa cor marrom. Vamos lá, ó, F7, pronto, ó, verde e marrom, tá? Compra, aqui não seria compra, né? Aqui, ó, ele até deu uma compra, ó. Aqui ele deu compra, teria estopado, tá? Quer dizer, não sei, aí depender, né? Caiu quantos pontos, ó. Ó, aqui é uma queda de 50 pontos, mais ou menos, ó. Mas vamos olhar nos 5 minutos. Pronto, ó. 5 minutos tá mais interessante, né? Então, se a gente, ó, pensar em comprar aqui, né? Daria aqui, ó, 33 pontos, é isso? 5,20, seria 3 pontos. Mais ou menos. Aqui, galera, é a famosa divergência, ó. Adoro divergência. Divergência, para mim, é dos melhores sinais, ó. O que é a divergência, ó? Você tem ele fazendo uma mínima mais alta aqui, e aqui, ó, você tem ele mais ou menos, ó, mantendo aqui o mesmo nível, ó. Você tem aqui, ó, ele mantendo praticamente o mesmo nível aqui, ó. O preço não modificou tanto, mas você teve uma certa modificação. A mesma coisa para venda, né? Vamos ver se a gente acha uma venda aqui. Galera, isso aqui não é o segredo do universo não, tá? Eu não uso esse indicador, tô colocando ele porque foi a solicitação de um dos membros do canal, e aí eu tô aproveitando para utilizar ele. Ó. Aqui a gente não tem divergência. Ó. Por que não tem divergência? Porque se você pegar aqui, ó, você tem ele caindo aqui, e depois você tem ele caindo aqui de novo. Ó. Mas ó, teria dado uma vendinha interessante, né? Aqui. Vamos ver se a gente acha uma divergência. Eu quero pegar acima da linha, tá? Ó, aqui a gente tem uma venda de novo. Aqui não daria uma venda. Ó, que interessante aqui, galera. Ó. Aqui tem uma divergência bacana. Ó, tá vendo? Ó? Fez nova máxima aqui, ó. Mas o indicador, ó, ele não... Caramba, ele não seguiu o mesmo padrão, ó. Ele não seguiu o mesmo padrão. Enquanto ali ele tava... Jesus. Enquanto aqui, cara, eu odeio o MetaTrader pra essas coisas. Eu odeio o MetaTrader pra esse tipo de coisa. Aqui, ó. Subindo e aqui ele caindo, tá? Divergência de baixa, né? Fez nova máxima, mas o indicador não fez nova máxima. Então, o que a gente faz? A gente vende. Se a gente tivesse vendido aqui, a gente teria aí 8 pontinhos, tá? Ah, você vai tradear usando isso? Cara, boa sorte, eu não faço. Quer dizer, pelo menos esse indicador para mim eu não utilizo ele não. Então, galera, acho que missão cumprida, tá? Vamos repassar o código aqui para vocês. Para quem, né, não quer pagar aí o plano de membros, que, cara, é uma bagatela por tudo que você recebe. Vou dar essa colher de chá para vocês aqui, ó, tá? Cabeçalho, né? Deixa pelo menos os créditos pro canal, tá? Fala, ó, copiei isso aqui lá do canal, RAW 9000, vai lá. Cabeçalhos, definição das propriedades dos indicadores, o período, né? Você poderia colocar outros parâmetros aqui. Aqui são as variáveis globais que vai ser utilizada, o onInit, os parâmetros de inicialização importantes, certo? Aqui a gente tem o onDayInit, deixar ele bonitinho, pronto, onDayInit, o onCalculate, que é o coração do indicador, tá? OnCalculate, onde a gente tem aqui, ó, toda a parafernália que eu expliquei para vocês, né? Código criptografado, que aparentemente não faz nenhum sentido, mas é ele que faz o indicador rodar levinho, tá? Então, ó, passando bem devagar para vocês copiarem, tá bom? Beleza? Mas, se você não quer copiar, não quer ter esse trabalho, se você quiser fazer parte da comunidade, quiser contribuir com o canal, vá aqui na parte de membros, se inscreva como membro, né? Temos 2 planos, um plano chamado Terminator, mas eu não recomendo, inclusive acho que eu vou excluir esse cara, e o plano Infinity Insiders, que aí sim você vai ter acesso ao Google Drive, você vai ter acesso ao Telegram e vai ter acesso à live mensal
exclusiva para membros, tá bom? Onde a gente troca ideia em tempo real, beleza? Então, pessoal, ó, o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Já vou deixar isso aqui lá na pasta, que é para não ter perigo de eu esquecer, dentro da pasta do MetaTrader. Esse indicador eu não lembro se ele é nativo do Profit, tá? Não lembro. Mas se ele não for nativo do Profit, você quiser construir dentro do Profit, apesar que a fórmula já está aqui, né? Você só me diz, Rodolfo, faz para o Profit. Deixa aí no comentário, tá? Rodolfo, faz para o Profit. Eu vou lá e faço no Profit para vocês, tá bom? Muito obrigado, até a próxima e valeu!